não serve para nada. Abre a tua Bíblia, por favor, em João 14, em pé mesmo. João 14, 1. Nós vamos ler até o 4, depois a gente vai meditar em alguns versículos aí, algo que o Senhor tem colocado no meu coração. João 14, 1. Acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro do Novo Testamento, molezinha. Amém? Posso ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém? Pai querido, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, sobretudo, pela tua presença. O Senhor é cumpridor da sua promessa, e a tua palavra diz que onde dois ou mais se reunissem no seu nome, o Senhor ali estaria. É mais do que sentir, é perceber, Pai. Nós percebemos a tua presença no nosso meio. Obrigado. Obrigado porque essa é a reunião dos santos, santificados pelo Senhor, dos justos, justificados pelo Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, que a tua palavra venha discernir espírito de alma, venha nos limpar, nos curar, nos libertar e nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. Nós somos desejosos do Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, obrigado porque o Senhor se entregou por amor de nós, e o Senhor é a palavra, é o pão vivo que desceu dos céus, e que ela encontre morada nos nossos corações, e que ela transborde, Pai, em alegria, que rios de águas vivas fluem do nosso interior. Nós estamos aqui para aprender a ser igreja fora dessas portas, Pai, em cumprimento da tua palavra, do ID do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, amém e amém, amém. Vamos sentar, irmão, só para te pôr no contexto, hoje é ceia, vou tentar ser mais rápido aqui. Jesus está reunido com seus discípulos ali, são as últimas horas com eles, logo em seguida, você sabe, ele vai ser preso, desde João 13 em diante, ele está reunido com seus discípulos. João 13, você vai ver ali que ele lava os pés dos discípulos, ele denuncia, ele aponta o traidor, ele avisa a Pedro acerca daquilo que aconteceria, né, que Pedro o negaria, infelizmente. E João 14, ele começa então a instruir os seus discípulos, e é importante a gente perceber que não há nada que o Senhor tenha feito, ou até deixar de ter feito, que não tenha sido por amor, porque a impressão que temos às vezes, que o Senhor está ali e está constantemente dando uma reprimenda nos discípulos. O Senhor conhecia o coração de cada um, ele sabia as limitações de cada um, o Senhor sabe as nossas limitações, querido, ele conhece os nossos conflitos, ele sabe as nossas constituições, ele sabe exatamente quais são as nossas dúvidas, ele sabe exatamente o que nós precisamos, e por muitas vezes nós temos essa luta interna, né, de que Deus, de que o Senhor, de certa forma, exige de nós aquilo que Ele sabe que nós não temos para dar. Amém? Bom dia. Isso é tão ruim, nós termos esse sentimento, porque isso gera em nós um sentimento de orfandade, de abandono. O Senhor sabe, deixa eu ser claro, o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos ser preenchidos. Por isso eu gosto de uma frase de Dostoiévski, que há dentro do homem um buraco do tamanho de Deus. Então é o seguinte, não se reprima. Não tenha medo de buscar o Senhor, de se relacionar com Ele. Não tenha medo de colocar os seus questionamentos, muitas vezes mais íntimos. Não tenha medo. Ele te ama. Da mesma forma como ele fala na parábola do filho pródigo, né? aquele filho que caindo em si, o caindo em si quer dizer, ele caiu de si mesmo, né? E ele diz para si mesmo, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. E ele é movido por uma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É necessário que a gente tenha atitude. A despeito da vergonha, do medo, do opróbrio, da dificuldade, do sentimento das dificuldades que eventualmente iria enfrentar pelo caminho da volta. O caminho da volta é difícil, não é verdade? Eu sempre falo que é muito
muito menos trabalhoso você defender do que você perder e tomar de volta. E aí cabe um pensamento, é melhor você confessar tentação do que confessar pecado. Amém? Bom dia. E aquele moço sai ensaiando uma conversa: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Pensa bem esse reconhecimento. E ele sentencia a si mesmo, ele fala: me faz um dos seus trabalhadores. E ele volta, né? Eu sempre repito isso, porque é importante a gente estar com isso muito claro dentro de nós, ensaiando a conversa: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E tem mais: me faz um dos seus trabalhadores. Quando ele vai no caminho de volta e o pai o avista de longe, o pai não fica na sua posição ali, sentado no alpendre, no terraço, esperando o filho chegar, se humilhar. O pai sabia o que o filho precisava. Ele sabia exatamente o que ele precisava, a despeito dele merecer ou não. Irmão, minha irmã, para de se sentir o cara, o super crente. O Senhor sabe o que nós precisamos, merecedores ou não. E o pai corre, o abraça, e o filho põe em prática o que ele ensaiou, não é? Pai, pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele respira para falar, me faz um dos seus trabalhadores, o pai corta. Não tem isso no texto. Traz a capa, traz a sandália, traz o anel. Isso é meu filho, ele estava morto, reviveu, ele estava perdido e foi achado. E óbvio, você sabe, o irmão mais velho, porque era o merecedor de todas as coisas, porque entendia que cumpria tudo certinho, não compreendeu. Então, esse contexto de amor que Jesus está reunido com seus discípulos, e eles não entendiam, agora é o caso, como bom paulista, não entendia, né, não estava entendendo nada. Eles não entendiam nada. Como é que vai ser? Que papo é esse? Que conversa é essa? Eles entendiam, dentro das suas limitações, que o Senhor reinaria, o que é verdade, mas não naquele tempo. Eles entendiam que o Senhor reinaria, expulsaria os romanos, tomaria a terra de volta, colocaria o reino naquele momento, a teocracia seria colocada. Eles entendiam isso, eles conseguiam trabalhar com outras possibilidades. Agora, irmãos, presta atenção, porque às vezes nós temos dificuldade em transcender, em trabalhar com possibilidades que transcendem os nossos entendimentos. A gente quer começo, meio e fim. A conta, muitas vezes, que o Senhor não fecha, porque Ele diz que é bom serem dois, porque a corda de três não se arrebenta com facilidade. Ele é a terceira pessoa. A Bíblia diz que nós, mais o Senhor, desbaratamos um exército de milhares. Porque por muitas vezes para nós, 1 mais 1 tem que ser 2. 1 mais 1 não pode ser 3. Para o Senhor, 1 mais 1 é 3, não é 2. Para nós a conta não fecha quando temos que andar a segunda milha. Para nós a conta não fecha que temos que entregar a capa. Amém, irmãos? Então, entenda o seguinte: para os caras que estavam reunidos com o Senhor ali, a conta não fechava. Eles não conseguiam entender. Pedro não, você sabe, Pedro não queria permitir que Jesus lavasse os seus pés. Pedro naquele momento falou: não, Senhor, ainda todos te abandonem, comigo não vai ter essa. Teve. Então, tem algumas questões nesse texto, especificamente 3 questões, que eu quero meditar com você, assim, para que você entenda que o Espírito Santo, ele sabe exatamente quem nós somos. A gente percebe ali que os discípulos, eles estavam conturbados, os pensamentos não estavam muito claros, eles não entendiam, e o Senhor os instrui com amor, com cuidado. E essas 3 perguntas são importantes da gente meditar, e eu quero ser breve nisso. Versículos 5, 6 e 7, nós lemos até o 4. Só uma coisa que eu quero esclarecer: quando o Senhor fala na casa do meu pai há muitas moradas, há várias interpretações em relação a isso. Muitas moradas quer dizer muitas moradas mesmo. Amém?
Cadeira quer dizer cadeira. Tem coisa, irmão, que não cabe exegese. Tem coisa que não cabe explicação. O texto é literal. A Bíblia diz em João 1 que havia um homem na face da terra cujo nome era João, acerca de João Batista. O que você entende disso? Que tinha um cabra lá que chamava João. Amém? Então não cabe exegese disso, não cabe explicação, não cabe aprofundar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Tem lugar para todo mundo. Cabe muita gente. Fique tranquilo. Pare de pensar, será que fulano, será que ciclano, será que... Irmãos, nós não podemos julgar nada. Eu já falei para vocês, talvez alguns não lembram, quando a Priscila era pequenininha, minha filha que hoje tem 33 anos, minha filhinha, né? E já é mãe e tudo, mora fora, e a gente vendo TV, e na época passava muito propaganda de cigarro, lembra? Ela devia ter 6, 7 anos, no máximo. E a gente vendo TV, passando propaganda de cigarro, ela falou, pai, quem se suicida vai para o inferno? Vai para o inferno, né? Eu falei, filha, a gente não pode julgar quem vai ou não vai para o inferno, não cabe a nós isso. Não somos nós que julgamos quem vai para o inferno. Quem vai julgar e decidir isso é o Senhor. Mas por quê? Ela falou, porque quem fuma está se suicidando. Onde ela chegou? Mas nós, muitas vezes, queremos entender quem vai e quem não vai. Deixa eu te falar, na casa do meu pai há muitas moradas. E isso é literal. Não cabe interpretação. Então Jesus está dizendo acerca disso, ele está dizendo acerca do trajeto que ele vai fazer, mas eu vou voltar. E mais uma vez, os discípulos tinham dúvidas, eles não entendiam, a conta não fechava na cabeça deles. Vai para onde? Volta da onde? Vai de que forma? Vai por intermédio de quem? Vai com que veículo? E aí Tomé, no versículo 5, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, o que Tomé representa ali é a confusão que às vezes há na nossa mente por falta de clareza de entendimento. Tomé, quando ouve que na casa do Pai há muitas moradas e que ele haveria de ir, nos preparar lugar e voltar para nos receber, tá bom, mas vai como? Talvez Tomé sabia, com certeza sabia, que Elias subiu aos céus, foi separado, né, por um redemoinho ali, e subiu aos céus numa carruagem de fogo. E aí, Jesus vai como? Volta da onde? Vai de que forma? Qual o caminho? Eu quero seguir, eu quero por esse caminho, eu quero entender isso. Então, essa confusão no nosso coração, diante da ausência de clareza, fica repercutindo o dia inteiro. Qual o caminho? Qual é a forma? A gente quer direção, como Tomé queria. Tomé queria uma direção. Irmãos, quem aqui não ora por direção? Quem aqui não ora, Senhor, me mostra o caminho que eu devo andar? Me ensina o caminho que eu devo. Todos nós precisamos de clareza. Jesus, ele não oferece o caminho, ele oferece a si mesmo. Ele fala, eu sou o caminho. Jesus não oferece simplesmente uma solução, ele oferece a sua identidade. Eu sou o caminho, e eu não sou só o caminho. Esse caminho te conduz a uma verdade, e essa verdade vai te conduzir a uma vida. Então, por mais que a gente peça em Deus, para Deus nos instruir no caminho que a gente deve andar, se você está andando com Jesus, você já está no caminho. Basta andar com o Senhor. Ele vai nos instruir o caminho que a gente deve andar. Quando a gente vai diante de uma bifurcação, a palavra de Deus diz, nós não saberemos se vamos para a esquerda ou para a direita, virá uma voz e nos dirá, este é o caminho, segue por ele. Porque ou você tem comunhão com o Senhor, ou você vai ter comunhão com as circunstâncias, vai ter comunhão com o caminho, vai ter comunhão com os desafios. Por isso que ele é a paz que excede todo entendimento em meio a todos os desafios que nos são propostos. Então, Tomé está dizendo ali o que muitas vezes nós queremos dizer. Qual o caminho, de que forma, como eu devo agir, como eu devo proceder? É o Senhor, Jesus é Ele. Tomé queria um mapa, ele queria um Waze, pronto, entra por aqui, vai por ali. Mesmo com o Waze, a gente sempre fala, né? É mestre em brigar até com o Waze. Se a gente briga com o Waze,
que dirá com a voz do Espírito Santo de Deus? Por quantas vezes você brigou com ex? Não, porque eu tenho conhecimento, esse caminho, misericórdia, que dirá com o Espírito Santo de Deus? Então, Tomé queria um ex, ele queria um mapa, e Jesus oferece ele mesmo, eu sou o caminho, vamos andando. Irmão, o Senhor, ele tem prazer em andar conosco, querido, a fim de nos consertar, nos fazer crescer. Os irmãos que saíram lá do Egito e percorreram 40 anos no deserto, você sabe, aquele trajeto era percorrido, alguns estudiosos dizem uma semana, alguns dizem 2 semanas, eu já vi gente dizendo que 4 dias fazia o caminho, não importa, é pouco tempo. Em pouco tempo eles fariam aquele trajeto de 40 anos. O Senhor resolveu andar com eles. Vamos falar melhor ainda, era mais fácil. O Senhor falou o seguinte: eu já vou te dar aqui a planta da tenda da congregação, você vai fazer todas as coisas. Então vocês vão acampar aqui, e daqui 40 anos a gente volta a falar. E fica aqui paradinho, vocês vão cansar menos. Eu vou ter menos trabalho, eu não vou ter que ficar cuidando da tua roupa, eu não vou ter que ficar cuidando da tua sandália. Fica aqui. O Senhor resolveu andar com eles. E eles por 40 anos andaram no deserto. As suas roupas não estragaram, as suas sandálias não estragaram, o maná caiu dos céus. Quando eles estavam fadigados de comer maná, ele enviou codornizes, a água saiu da rocha, e o Senhor foi andando prazerosamente com eles por 40 anos. Então o que o Senhor está dizendo para Tomé? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vamos andar junto, vamos andando, e o caminho ele vai se abrindo. Queridos, mais uma vez, nós queremos praticidade de Deus. Deixa eu te falar, Deus não é prático, hein? Não se iluda. Se Deus fosse prático, quando esses irmãos saíram do Egito, o mar já estava aberto. Já, né? Para que tem que parar e pedir para o mar abrir? Para que tem que parar e pedir para o Rio Jordão abrir? Amém, queridos? Então, Tomé está nisso. Qual o caminho? De que forma? E o Senhor está ministrando coisas que são fundamentais. Não se esqueça que o Senhor já havia falado em João 10, no versículo 9, até não precisa abrir, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. João 10, 10. Você sabe de cor e salteado, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus está com seus discípulos, mais uma vez, num momento de intimidade, ministrando o coração deles, porque João 9, ele cura aquele cego de nascença, lembra-se disso? Ele cura o cego de nascença, os discípulos mais uma vez têm dúvida, e falam: Senhor, por que esse cara é cego? É porque os pais dele pecaram, porque ele pecou? Jesus, não, nem tem pecado no processo. Ele está sim para a manifestação da glória de Deus. Mais uma vez, os discípulos querendo explicação, irmãos, a gente quer fechar a conta. E aí Jesus cura o cego, você sabe, dá um alvoroço danado, vem os líderes lá, os fariseus, e querem uma explicação, vão conversar com os pais do cego. Os pais do cego falam: não sei, eu só sei que o meu filho, ele era cego, agora está enxergando. Aí vão conversar com o cego e vão, pressionar o cego. Como é que foi essa cura? Ele fala: vocês querem ser discípulo de Jesus também? Eu só sei que eu era cego, agora enxergo. Jesus me curou. Vai ter com ele. Aí eles ficam bravos, expulsam aquele cego da presença. Sabe-se lá, o que o texto não diz, se ele seguiu ou não o Senhor. A questão é que João 10, Jesus está com seus discípulos reunidos e está dizendo: eu sou a porta. Eu sou. O Espírito Santo é o porteiro. Então, com a tua dúvida em relação ao caminho, qual a necessidade que a gente tem de clareza? Basta andar com Ele. Ele é o caminho. Não tem nada mais seguro do que um pai segurar a mão de um filho para atravessar a rua. Não tem nada mais seguro do que um pai estar conduzindo a viagem para um filho. Tem aquela ilustração antiga, né? Que o menino está no voo, e o voo com uma turbulência absurda, e sobe, e desce, gente vomitando, máscara de oxigênio caindo, e povo chorando, homem e mulher se desesperando. Eu ia falar só mulher, mas depois você fica em lutas comigo. Homem e mulher se desesperando, e aí o molequinho lá, jogando no celular dele lá, o videogame, encosta alguém do lado e fala: querido, por que você está tão tranquilo?
porque está todo mundo desesperado, essa turbulência. Eu falei, não, estou tranquilo porque meu pai é o piloto. Eu sei. Eu, quando era criança, eu passava mal, enjoava, vomitava no carro de todo mundo. Ninguém queria viajar comigo. Era um problema. Meus tios, era uma tribulação esse trem. No carro do meu pai, eu nunca vomitei. E eu estou falando do tempo de DKV, Rural Willys. Quem se lembra disso só pisca. Gordini, Hudson. Meu pai tinha um carro Hudson. A gente ficava mais fora do carro empurrando do que dentro dele andando. Nunca mais eu esqueço o nome desse carro, Hudson. Irmãos, o tempo passa. Mas a verdade é que com o meu pai dirigindo, eu não sei por quê. A conta não fecha, irmãos. Só o Senhor na causa. Eu não vomitei, eu tinha tanta confiança. Então Jesus é o caminho. Nós temos que andar com Ele. O mar vai abrir, o rio vai abrir. Os montes vão ser aplainados. Para de questionamento. Para de previsibilidade. Óbvio, irmão, não vão deixar o óbvio de lá. Óbvio que você tem que ter planejamento. Óbvio que você tem que tomar certas coisas. Isso é o óbvio, é o mínimo. Mas a vida é um sopro. A gente não sabe, querido. Muitas vezes nós estamos fazendo alguns planejamentos que não competem a nós. Isso tem atrapalhado, isso tem te gerado uma ansiedade absurda, porque a Bíblia diz que o dia do amanhã pertence ao Senhor. O dia do amanhã para nós ainda é um espaço escuro. É um lugar sem luz, porque ele ainda não foi revelado. Se você quer andar num lugar sem luz, escuro, você vai andar com medo. Amém, querido? Por que você vai andar com medo? Você vai andar com medo de tropeçar, você vai andar com medo de pisar num buraco, você vai... uma época em Pouso Alegre, eu ia correr numa estradinha de terra, às vezes 9, 10 da noite eu ia correr. E a estrada, esse percurso que eu fazia, dava aproximadamente 3 quilômetros. Para ir, 3 para voltar. E, tipo, por 1 quilômetro e pouco, a rua era iluminada e asfaltada. De 1 quilômetro e pouco em diante, era terra e não tinha iluminação nenhuma. Ia dar num cemitério. Passava no meio de um calipau e ia dar no cemitério. Eu chegava até a porta do cemitério e voltava. E por muitas vezes, porque quando tinha lua, ok, dá para ver. A maioria das vezes não tinha lua, e eu literalmente não sabia onde estava pisando. E eu confesso, eu orava e falava, Senhor, eu não sei aonde eu estou pisando, mas o Senhor sabe. Isso é um teste de fé para a minha vida. É literalmente correr no escuro. Teve uma noite, eu dei de cara com um boi. Foi eu para um lado, o boi para o outro. Um com medo do outro. Quando eu vi, eu falei, meu Jesus, tem misericórdia. E ele foi para um lado e eu fui para o outro. Mas, por muitas vezes, irmãos, nós nos submetermos a caminhar onde nós não sabemos onde nós estamos pisando, porém, sustentados pela mão do Senhor, vai edificar muito a nossa vida. Se você quer viver o amanhã, a ansiedade vai matar a tua vida, vai matar o teu coração, porque você, na ansiedade, vai viver por medo. O que pode me acontecer hoje? Pode acontecer tudo. Amém? Porque é um lugar ainda escuro, não foi revelado, ainda não habita a luz ali. O dia do amanhã é só o Senhor. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro questionamento. O reino, o que Tomé queria, porque o reino não é lugar. Qual o caminho nós vamos chegar? O reino é uma pessoa, Jesus. Amém? Jesus é esse lugar. Onde nós devemos estar e onde nós devemos andar. Esse é o lugar. A fé verdadeira não é sobre entender tudo, viu, irmãos? Mas é saber com quem a gente está andando. Em nome de Jesus, para de querer entender tudo. Isso não vai dar certo. Amém? Você está sofrendo por antecipo. Para de querer entender tudo. Deixa o Senhor conduzir todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Entra por ela.
Eu sempre falo, quando o Senhor abre uma porta, se joga para dentro. Não fica medindo o tamanho da porta. Será que vai dar? Será que não vai dar? Entra. Ainda que você tenha que entrar aqui de joelho, porque a porta é pequena, entra. Você não sabe o que o Senhor tem depois dessa porta. Amém, queridos? A questão não é para onde a gente está indo, mas com quem a gente está indo. Isso é muito importante. Provérbios 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A Sueli fala esses versículos para mim de manhã, de tarde e de noite. Versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus, e o que vai acontecer? Está no caminho torto? A vereda está ruim? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, anda com Ele. Ele vai endireitar o caminho. Ele vai endireitar as veredas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você teve opções erradas, infelizmente. Você andou por um caminho errado, infelizmente. Você decidiu errado, infelizmente. Mas agora é o seguinte, Senhor, estamos juntos agora. Daqui para frente nós estamos juntos. Para de se culpar, para de se julgar. A marca do sangue de Jesus sobre a tua vida, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Ele já te perdoou, Ele já te recebeu. O teu nome está escrito no livro da vida. Ele não desistiu da tua vida. Para com esse negócio de que um dia o nome está escrito, outro dia Jesus apagou o nome do livro. Um dia o nome, não tem anjo que aguenta de ficar apagando e escrevendo teu nome, apagando e escrevendo teu nome, Ele já escreveu o teu nome no livro da vida. E se eventualmente você tomou algumas decisões que não foram boas, é o seguinte, já passou, como vai ser daqui para frente? Amém, irmãos? Ele é o caminho, nós temos que andar com Ele. Ele vai endireitar. Ele vai endireitar todas as coisas. A partir do momento que você diz, é o seguinte, aqui não mais, daqui para frente é eu, o Senhor, não mais, não mais, não mais, eu não quero saber o que aconteceu para trás, não quero saber o que aconteceu na minha família, o que eles fizeram de errado, o Senhor perdoa tudo que eles fizeram de errado, e é o seguinte, daqui para frente, é nós que é heróis, vamos para frente. Segundo ponto, versículo 8 e 9 diz assim, segundo questionamento, né, que muitas vezes nós somos assolados, replicou-lhe Filipe, aí entra Filipe numa parada. Filipe com I. O Filipe teu é com I ou com E? Com E. Então, eu tenho um Filipe que é com I. Eu sempre falo Filipe com I é nome de filho de crente, né? O que não quer dizer que o do Filipe não seja. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe. Quando eu ouço e leio Filipe, eu fico entendendo o amor do Senhor de Jesus. Filipe. Te amo tanto, querido, mas não é possível que você não entendeu ainda. Há tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe representa muitos de nós que quer constantemente um sinal. Ah, Filipe. Filipe quer que a conta feche, quer que tudo tenha sentido. Vai estudar aqui, vai estudar ali, vai estudar filosofia, vai estudar procedimento, manual prático de como conhecer Jesus, como fechar a conta do reino dos céus. Tudo para o Filipe tem que fazer sentido. Ele quer sinais, ele quer prodígio, ele quer maravilhas. Irmãos, quantos cristãos eu já vi fazerem a mesma coisa que Gideão fez? Senhor, é o seguinte, eu vou para o novelo de lã. Se ele aparecer úmido, ok, está tudo seco. Agora está tudo úmido, eu vou para o novelo de lã. Se ele aparecer... Irmão, para, aquilo foi para Gideão. O Senhor não pediu para ninguém mais que não fosse Abraão sacrificar seu filho. Deus não te chamou para sacrificar seu filho. O Isaac representa outras coisas na tua vida, mas não seu filho. O Senhor não chamou ninguém mais que não seja aquele jovem, mancebo, rico, para falar, vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Foi só com aquele moço. Tem algumas coisas que é pessoal, é íntima. A questão de Gideão com o Senhor e a busca daquele, foi para com Gideão, não quer dizer que tem que ser para você, e que você tem que ficar buscando sinal, e que o Senhor tem que dar direção. Senhor, agora eu vou fechar os olhos, confio no Senhor com uma venda, e abre um pouquinho, porque eu preciso de um sinal. O Senhor já fez todo o sinal que tinha que fazer. Ele já entregou Jesus por amor da sua vida. Jesus é o sinal. Amém? Deus enviou o seu filho, entregou o seu filho.
Amém, querido? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Até o momento Jesus era unigênito. Após a ressurreição ele passa a ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Amém, irmãos? Esse é o sinal. A marca do sangue de Jesus Cristo é sobre a tua vida, quer você veja ou não. Haja visto os irmãos, mais uma vez, que estão no Egito, celebrando a Páscoa, e o sangue foi aspergido nos umbrais da porta. Lembre-se disso? Amém, querido? E a Bíblia diz o quê? Que o sangue aspergido nos umbrais da porta livraria aqueles que estivessem dentro das casas. O estrangeiro tinha que ser admitido, se ele quisesse ser admitido, ele entraria. Na casa do meu pai há muitas moradas, cabe lugar para todo mundo. O estrangeiro estava dentro, eles fecharam a porta, a marca do sangue estava nos umbrais da porta, e lá dentro eles celebravam a Páscoa. E aí o que o Senhor fala lá em Êxodo 12, 12? Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e nenhuma praga, maldição, enfermidade do Egito vai assolar a sua casa. É o seguinte, a partir do momento que o sangue foi aspergido, e eles estavam para dentro do ambiente, para dentro da porta, eles não viam mais o sangue. Eles criam que ali tinha um sangue. Eles não tinham contato visual com esse sangue, mas o sangue os livrou de todo mal. Você não vê o sangue, mas o sangue está sobre a tua vida. Para de querer pedir sinais. Então, a gente quer sinal para tudo. Só cego que quer sinal, irmãos. Aliás, hoje, graças a Deus, nem cego, né? Cego anda melhor do que muita gente. Tem mais sensibilidade do que muita gente. Tem um rapaz na academia lá, às vezes eu encontro com ele, ele tornou-se cego. Teve um problema nos olhos lá, tornou-se cego, tudo. Mas o cara, para ter percepção, ele está lá, às vezes, na recepção da academia, eu chego para colocar lá o cartão da academia, ele fala, bom dia, boa noite. Outro dia eu estava conversando com ele, negócio de óculos, você é o cara que tem a ótica aqui, né? Então, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, Felipe estava nesse sanhaço, ele queria entender mais, ele queria buscar mais, ele queria mais sinais. E nós já recebemos tudo em Cristo. Colossenses 2, versículo 8, diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Cuidado, querido. Eu até falei ontem no acampamento, a Adri pregou e depois o Senhor colocou no meu coração eu compartilhar algo junto com o que ela pregou. 1 Coríntios 14, 10, não precisa abrir, mas diz assim, no mundo há muitas vozes, e todas elas têm um significado. Cuidado com essas vozes. Tem vozes que nós temos que fazer calar. Então a gente quer, Felipe estava naquela de querer saber tudo, o que é isso. Irmãos, tem coisa, o seguinte, é Bíblia. O que a Bíblia diz? E vou te falar, você que tem dúvida em relação à Bíblia, pergunta para a Bíblia. O texto responde ao texto. Eu passei muitos anos na minha vida só lendo a Bíblia, Bíblia, depois que eu comecei a ler livros. Depois eu estou te falando dos 30 anos para frente. Dos 12 eu comecei a ler a Bíblia, 17 eu comecei a ler mais, 25 eu comecei a estudar mais a Bíblia, com 30 e poucos anos eu comecei a ler livros. E vou te falar até hoje, todo livro que eu vou ler, eu falo, Espírito Santo de Deus, se é cilada, não faça eu perder tempo. Não me livra de qualquer entendimento errado. Pode ser o livro mais gospel que for. Aliás, eu quando vou ler um livro, a primeira coisa que eu vou ver é a bibliografia. Qual foi a referência que esse cara teve para escrever o que ele está escrevendo. Eu não quero entrar em gelada. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você está buscando. Irmãos, cuidado no sentido de que você pode ser enredado por um caminho que está diferente do que está escrito a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala ainda que um anjo, porque às vezes, irmãos, a gente tem um entendimento de que todo anjo é perfeito. Não é, se todo anjo fosse perfeito, não tinha demônio. Satanás enganou, iludiu, mentiu para 1/3 dos anjos dos céus, que viraram demônios. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, Lúcifer criou Satanás. Jó diz, um dos amigos de Jó diz que Deus não busca a perfeição nos anjos. E Paulo diz, ainda que um anjo venha te anunciar um evangelho diferente desse que aqui está escrito, seja ele maldito, anátema.
Então é Bíblia, querido. Filipe estava atrás de entender muitas coisas, de que forma, Senhor, como é que vai ser? Eu quero conhecer, eu preciso de um sinal, nos mostra o Pai. E Jesus está falando, você quer ver o Pai? Olha para mim. Eu sou a manifestação do Pai. Irmãos, Jesus está na intersecção. Ele veio mostrar para nós como nós devemos ser homens. Ele veio mostrar como o homem deve ser. E ele veio mostrar como Deus é. Deus é amor. Ele veio trazer conhecimento de Deus. Ele veio levar o nosso conhecimento a aprender a ser um varão perfeito. Nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito. E ele veio mostrar para nós quem é Deus. Então o Senhor está falando, Filipe, você está andando comigo tanto tempo, querido. Então Colossenses 2,8, cuidado para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer um sinal? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Você vai ter todos os sinais que você precisa. Ele é vivo, Jesus é vivo, Jesus é vivo. Amém, irmão? Você crê que Jesus veio em carne? Você crê que Jesus morreu na cruz? Você crê que Jesus ressuscitou? Então creia que Ele vai voltar. Ele é vivo, Ele vai cumprir as suas promessas, Ele vai voltar. Nós não precisamos de outro sinal além de Jesus, querido. Jesus é a realidade de Deus hoje, não é uma promessa para o futuro. Amém, queridos? É hoje, é agora. Filipe andava com Jesus, mas ainda não tinha reconhecido o Pai na face de Jesus, do Filho. Isso é um problema sério, irmãos. Ele buscava uma manifestação espetacular de poder, mas Deus estava presente em carne, compaixão e poder, ele não conseguia ver. Porque até ele estava tomado pela ansiedade, o que vai ser, como vai ser, de que forma vai ser. Veja bem, em meio a isso tudo, Jesus os amando. Jesus podia falar, Filipe, você está andando comigo, então vai para Deus que te carregue. Porque Jesus não ia falar, vai para o diabo que te carregue, né? Mas podia falar, vai para Deus que te carregue, não é possível, tanto tempo andando comigo, e misericórdia, você não consegue ver nem o Pai através de mim, quer me ver, vai catar coquinho. Não, Jesus, vem cá, Filipe. A resposta de Jesus para Filipe é o seguinte, abre os teus olhos, querido. Porque muitas vezes nós estamos pedindo sinais, e os sinais são tão evidentes diante de nós, a gente não está enxergando. Então, para você que tem pedido sinal, eu quero te dizer, abra o olho, peça para o Senhor, Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Me dá sensibilidade para poder enxergar aquilo que o Senhor já fez e está fazendo. O Senhor já fez, eu sempre falo para você, o Senhor fala por sussurros. A gente faz barulho e não ouve. Haja visto Elias que está na caverna, não é verdade? Buscando sinais de como Deus falaria com ele. É num terremoto, é num maremoto, é num vento, é num trem assim, caindo fogo dos céus. Irmãos, se Deus quisesse se revelar por sinais, eu vou te falar, não precisava fé, o mundo inteiro era crente. Eu gosto da analogia de um amigo meu que ele fala, o Paulo Borges Júnior, ele fala, se Deus quisesse manifestar sinais, ele ia pegar uma rua, pegar a Avenida Paulista, ele ia pegar lá um carro alegórico, esses carros alegóricos bem, ia pôr lá uma jaula bem grande de fogo, uns anjos fortes do lado desse caminhão, e desse carro, e uns demônios lá dentro, dizendo, é ruim, a vida sem Deus é ruim, não ia ter um que não ia dobrar o joelho e aceitar o Senhor naquele momento. Todo mundo ia ver um sinal assim, pensa numa coisa que Deus poderia fazer, e Deus... Aí eu lembro daquele cântico, calmo, sereno e tranquilo. Então para, querido, de querer sinal. Peça para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso, já que eu preciso ver, abre os meus olhos naquilo que o Senhor já tem feito, naquilo que o Senhor já fez. Você já acordou hoje de manhã, você veio à igreja, você ouviu a palavra, você vai ruminar essa palavra, ela vai te alimentar ao longo dos dias, isso vai gerar mais fome, mais desejo do Senhor, as coisas vão acontecer.
E o Senhor está fazendo sinais. A gente não precisa de outra revelação. A gente só precisa que os nossos olhos estejam abertos para aquilo que Ele já fez. Amém? Terceiro e último. Versículo 22 e 23. Diz assim: disse-lhe Judas, não Iscariotes, tá? Fala Judas, todo mundo. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Vou repetir. De onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, lugar. Judas está dizendo assim: Senhor, então é o seguinte, o mundo inteiro precisa saber. Faz algo grande. Por que tem gente morrendo na Etiópia? Por que tem gente passando fome na África, Moçambique, por exemplo? Por que tem gente aqui no Nordeste sofrendo? Porque ainda tem filho, vocês viram, filho matando o pai por causa da namorada que estava não sei aonde e conduziu ele, uma namorada no Mato Grosso, um menino de 12, 13 anos. E a namorada convenceu ele a matar o pai, ele matou o pai, a mãe e a irmã. Por que isso acontece, meu Deus? O que está acontecendo? Judas está dizendo assim, por que isso não se esparrama logo por todo mundo? Porque as coisas, irmãos, de Deus, elas não começam, a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos, elas não começam de fora para dentro, elas começam de dentro para fora. Jesus responde claramente, respondeu: se alguém me ama, se alguém, não é se alguns, se o mundo inteiro, se toda a comunidade, se todo Israel, não, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos morada nele. É individual, é o secreto, é o tempo de Deus, é a partir de você que o Senhor vai fazer a obra que está ao seu redor. Nós queremos coisas grandes, sabe por que a gente quer coisa grande e o Senhor fazendo? Porque a gente não quer ter o trabalho de fazer. A gente não quer ter o trabalho de se envolver, a gente terceiriza tudo. Senhor, dá um jeito aí, faz. Minha família precisa ser alcançada, ela é grande. Por que o Senhor não alcança todo mundo? Não, ele já alcançou você. Não se esqueça, ele alcançando José, fez uma obra grande na família de José, e ali não tinha nenhum bonzinho. Não tinha ninguém bacana ali. Todo mundo conspirou contra José, e José foi usado por Deus para trazer salvação, não só a sua família, mas toda a sua herança, toda a sua descendência. Então, a proposta do Senhor, ela é pessoal, ela é individual. Ela vai começar a partir de nós. E Judas, muitas vezes, é como nós pensamos: Senhor, por que não todo mundo? Ai, Senhor, eu sou tão amoroso. Ai, Jesus, por que o Senhor me deu tanto amor? Eu sou tão amorosa, e eu quero alcançar todo mundo, e eu quero ver todo mundo salvo. Aí fica com raiva quando vê uma notícia que desagrada na TV, ou no seja lá onde, no qualquer stream da vida. Fica triste porque a família... É o seguinte, querido, meu irmão, minha irmã, o todo mundo vai ser a partir de você. É a partir da tua vida. É a partir daquilo que Ele tem feito em você. É a fagulha que está no teu coração. É o momento de intimidade, é você e o Senhor, não tem jeito. Judas, ele tem lá, ele expressa uma expectativa de manifestação pública, de uma glória visível, triunfal. Oh, Senhor, faz de forma que todos vejam. Irmão, calma. É a partir da sua vida. Jesus revela um reino que opera dentro, antes de aparecer fora. Ô Filipão, podemos... Filipão não, Tiagão. Outro dia eu troquei o nome do Alfredinho por Adolfinho. Falei: você não pode ficar 2 semanas sem vir na igreja que eu já troco o seu nome. Ele ficou doente aí 2 semanas. Você sabe, quando eu era menino, eu ria da minha avó, porque minha avó chamava os netos, começava no nome de um, até chegar no meu nome, ou do outro, e eu... Mesma coisa, tudo da mesma coisa. Mas, nós estamos terminando. É de dentro para fora, irmãos. A manifestação de Deus começa nos nossos corações, antes de começar em multidões. Quer pregar o evangelho para milhares? Prega para um. Filipe,
Deus usa ele muito em Samaria. A obra de Deus cresce muito ali. E ele entendia que faltava algo. Aí os discípulos, João, vão ali, ministram o Espírito Santo em Samaria. E Filipe se ausenta dali. O que eu vejo assim muito claro é que Filipe podia querer desfrutar daquilo que Deus fez através da vida dele em Samaria. Ele em Samaria era um cara de conceito, tinha respeito da sociedade, Deus fez uma obra grande através da vida dele, ele sai de lá, larga tudo. Sabe por que ele larga tudo? Ele vai pregar para uma pessoa, um eunuco. Ele está andando, passa a carruagem com o eunuco, e ele vê o eunuco recitando Isaías 53. Olhávamos para ele, e não víamos nele parecer nem formosura, no entanto o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. E o eunuco está recitando, e Filipe vê aquilo, e a palavra de Deus diz que Filipe, muito interessado por uma vida, corre. É bom você ficar em dia, viu, irmãos, com o teu físico, tem hora que você vai precisar correr, para fazer a obra de Deus. Corre ao lado da carruagem, e fala para o eunuco assim, você está entendendo o que você está lendo? O eunuco falou, como eu vou entender, se não tem quem me explique, me ensine? E Filipe larga uma multidão para pregar para um. Filipe explica para ele o amor do Senhor Jesus e o cumprimento em Jesus daquela profecia de Isaías 53. E o eunuco para e fala assim, eu gostei, eu quero isso para a minha vida. Eu posso ser batizado? O que me impede que eu seja batizado? E Filipe então fala para ele assim, você vai fazer um cursinho de 8 semanas, eu quero ver se você é dizimista e ofertante, você vai ter que mudar alguns padrões de comportamento, veja bem, você é um eunuco, vamos analisar melhor a sua vida. Você sabe que Filipe não fala isso, porque não é tomado de religiosidade, ele fala nada, tem uma poça d'água ali, ó, vamos resolver a fatura agora, e batizou o eunuco. Eu fiz uma conta uma vez, está anotado numa outra Bíblia minha lá de estudo. Quando um alcança um, esses dois alcançam dois, esses 4 alcançam 8, esses 8, 16, os 16, 32, os 32, 64, 64, 128, 128, 256, os 256, 512, os 512, 1024, os 1024, 2048, os 2048, 4096, os 4096, os da 492, os 892, os 892, 16 mil, tralalá e pouco. Sabe em quantos dias uma cidade de 140 mil pessoas é alcançada? 17 dias. Com um. E nós estamos querendo alcançar milhares, sem começar com um. Não conversamos com o nosso vizinho, não abençoamos ninguém ao nosso redor, mal conhecemos a pessoa que trabalha ao nosso lado, passamos 8 horas do lado dela, temos interesses obscuros em relação a algumas pessoas. Bom dia, precisa ser claro? Não precisa. Nos relacionamos com algumas pessoas com os interesses obscuros, aquele olhar comprido. Lá em casa. Nos esquecemos que as pessoas foram criadas para a glória de Deus, não para o nosso prazer. Quer que aprofunda? Deixa quieto, deixa o Espírito de Deus ministrar seu coração. Pessoas não foram criadas para nosso prazer. O que quer dizer, meu irmão, que Deus já te deu uma mulher para o teu prazer. Minha irmã, Deus já te deu um homem para o teu prazer. E glória a Deus por isso. Pessoas foram criadas para a glória de Deus. Mas começa com um interesse comum. Quando Judas declara, Senhor, vamos alcançar o mundo inteiro, porque o Senhor está falando só para nós e não para o mundo inteiro, porque é o seguinte, é pessoal. Jesus se manifesta àquele que o ama e não a curiosidade do mundo. O Evangelho é para aqueles que o amam. É uma manifestação espiritual, não um espetáculo. O mundo vai ver a glória de Deus quando ela habitar plenamente em nós. Aí o mundo verá a glória de Deus.
O avivamento começa numa comunhão, viu, irmãos? Num quarto com porta fechada. Não começa num palco. Começa com uma oração e um coração rendido. Isso começa o avivamento. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queria chamar o Daniel para nos ajudar na ceia. Passei um pouquinho o horário aqui, me perdoa. Mas no mesmo João 14, em meio a todas aquelas dúvidas, você sabe que Jesus está falando acerca do Espírito Santo. Eu vos mandarei o outro, traduzido ali é o mesmo em gênero e grau. Ele fala no versículo 25, isto vos tenho dito estando ainda convosco, 14, 25, João 14, 25, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você tem o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo habita em ti, Ele escolheu você para habitar. Essa paz que excede todo entendimento, é uma paz na mente, é a paz no corpo, é a paz na alma, é a paz no Espírito. Isaías 26:3 diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Oséias 6:3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva é a sua vinda, como alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Feche os teus olhos na liberdade. Quais as suas dúvidas? Quais os seus conflitos? Talvez você esteja constantemente, Senhor, me dá um caminho, me dá uma direção. Ele é o caminho que te conduz a uma verdade e te conduz à vida. Talvez você esteja buscando grandes sinais. Sinais, Senhor, eu preciso de sinais. Mostra-me, Senhor, quem Tu és. Mostra-nos, Senhor, quem Tu és. Faz grandes sinais para que todos vejam. Jesus é o grande sinal, nós não precisamos de mais nenhum outro. Talvez você esteja dizendo, Senhor, alcança, olha, o Senhor deu tanto amor no meu coração, eu quero que todos sejam alcançados, que a Tua obra seja feita, que todo joelho se dobre e reconheça que o Senhor é Deus, toda língua confesse que o Senhor é Deus. Ok, meu irmão, mas vai começar através de você, da tua vida, do propósito de Deus na tua vida. Você é o evangelho não falado. Você é o evangelho não dito. Você é o evangelho em que todos, sem ouvir a tua voz, vão perceber que Jesus é vivo. Eu gosto muito do que alguns dizem que foi Francisco de Assis, outros dizem que foi Agostinho que escreveu, dizendo, vá e pregue o evangelho, se necessário, você fala. Quais são as tuas dúvidas? Quais são os teus questionamentos? O que é que está te roubando da comunhão, da intimidade do Senhor? Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Eu quero orar contigo. Nós vamos tomar a ceia. E eu quero que você tome a ceia com total liberdade. Sabedor, sabedora que o Senhor está conosco aqui. Não é um simples ritual. Não é algo. Não, meu irmão, minha irmã. A ceia nós fazemos em memória do Senhor há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, até que Ele venha e tudo se cumpra. Não é só um pedaço de pão e um pouco de suco. Não é isso. Mas é a presença do Senhor ao nosso meio. Então, quais são as suas dúvidas? Naquela ceia, aqueles discípulos tinham as mesmas dúvidas. O contexto ali é de ceia. O Senhor, Ele celebra a Páscoa e ministra a primeira ceia aos seus discípulos. Naquela mesma ceia, naquele mesmo momento, eles tinham as mesmas dúvidas que nós temos 2000 anos depois. Nessa mesma ceia, nesse mesmo momento, na mesma presença do Senhor que está aqui, nós temos as mesmas dúvidas. E eu quero te dizer que o Senhor está disponível a responder a você como respondeu aqueles irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu quero habitar contigo no lugar mais íntimo, que a partir deste momento eu quero fazer o que eu tenho que fazer, não só na sua vida, mas através da sua vida. Então, se você tem sido assolado por algumas dúvidas, em nome de Jesus, quero orar contigo. Põe a mão no teu coração, não é nem na sua mente, é para que o seu coração seja guardado. Você não pode impedir alguns pensamentos na sua vida, você pode impedir que eles venham ao teu coração e façam morada em você. Isso você pode impedir. Nem todos os teus pensamentos, questionamentos são teus, querido. Nem tudo é teu, minha querida. Alguns dardos inflamados do maligno querem assolar a tua vida. Faça uso do escudo da fé contra esses dardos. Mas eu quero orar com você para guardar o teu coração. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, Tu sabes, Deus, os conflitos, Tu sabes os anseios, Tu sabes os medos, Tu sabes, Deus, as respostas que precisamos. Nós queremos agora declarar: o nosso coração é Teu, indiviselmente, Senhor. Ele não é dividido com nada, ele é Teu totalmente. Vem, Senhor, toma o Teu lugar nas nossas vidas. Vem trazer, Deus, o conforto, vem trazer a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos obriga a abrir mão de entender algumas coisas. Nós queremos desta paz e queremos transcender o entendimento. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo que habita em nós, vem ministrar cada vida, vem ministrar cada coração, a fim de que os nossos olhos estejam postos em Ti. Em nome de Jesus, Pai, Tu sabes, Senhor, aquilo que nós ansiamos, aquilo que temos buscado, aquilo que certamente o Senhor tem para nós. São pensamentos de paz que o Senhor tem ao nosso respeito, não de mal, a fim, Deus, de nos conceder aquilo que desejamos. Em nome de Jesus, Pai, vem trazer da Tua paz sobre toda e qualquer vida, para louvor da Tua glória. Vem, Senhor, nos mostrar que o Senhor é a direção certa para todas as coisas. O Senhor é a porta, e nós queremos adentrar após esta porta, sabedores, Pai, que o Senhor é que nos tem conduzido. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem nos conduzir, Pai. Dá ordem aos Teus anjos naquilo que temos clamado e colocado diante do Senhor, e vem fazer, Deus, com que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra, não só na nossa vida, mas através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu queria que você desse um